que ele é o enfermeiro do trabalho lá. Não sei se ele já é. Bem, amigos, estamos aqui mais uma tarde. Boa tarde a todos, né? Estamos, graças a Deus, já concluímos nosso conteúdo programático. Estamos agora só vendo alguns pequenos conteúdos complementares à nossa disciplina de saúde do trabalhador. As meninas aqui que estão presencialmente perguntaram a respeito do conteúdo de prova. Claro que elas não estavam na aula passada, né? Por isso que elas não sabem, mas o nosso conteúdo de prova são apenas as NRs, tá? As normas regulamentadoras. Então, estudar isso, vão logo dando uma lida, tá? Hoje nós vamos falar um pouco sobre a auditoria em enfermagem do trabalho, tá? É uma parte bem específica, né, da saúde do trabalhador, e a gente vai bater aqui e falar um pouco sobre alguns conceitos importantes. Oi, diga, alguém quer falar alguma coisa? Não. Sim, que envolve essa característica da auditoria, tá bom? Uma outra coisa importante, eu sempre relembro aqui a todos, que se há alguém que ainda não entregou alguma atividade, por favor, não deixe de entregar, ok? Então, eu vou espelhar aqui o slide. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser falar algo, pode ficar à vontade, tá? Então, olha só, gente, quando a gente fala em auditoria, que a gente vai falar em normas de auditoria, primeiro vamos entender o que é a auditoria, tá? Tá calor, tu é doido. A auditoria, ela nada mais é do que uma ferramenta que as empresas, de maneira geral, elas possuem de poder avaliar aquele serviço oferecido. Então, a auditoria, ela avalia as pessoas, os serviços, a velocidade da prestação de um serviço, entre outras características. Então, a fundamentação dela é avaliar o processo produtivo, seja ele na saúde ou não, tá? Pois é. E aí, quando a gente fala em normas, né? A norma nada mais é do que um regimento que vai guiar o profissional que trabalha em auditoria. Então, vamos pensar em algumas coisas básicas aqui. Por exemplo, será que um profissional que trabalha em auditoria, ele pode ser uma pessoa estúpida? Não, né? Será que ele pode ser uma pessoa sem conhecimento específico sobre aquela empresa? Também não. Então, as normas básicas para auditoria são duas práticas. A primeira é que o auditor, aquele indivíduo que vai fazer a auditoria, ele saiba muito bem quem é e o que faz aquela empresa. Não dá para eu chegar lá na Biopalma, por exemplo, não sei nem o que eles produzem. Então, não tem como eu fazer auditoria, uma auditoria correta. Eu preciso saber muito bem como funciona o processo produtivo, né? Outra coisa importante para esse profissional auditor é o conhecimento específico, né? Aí tu pergunta pro profissional que é auditor, silêncio, por favor. O seguinte, olha, seu Adilson, me diga uma coisa, aqui a gente tem 50 funcionários, é preciso ter enfermeiro do trabalho? Aí ele olha para ti e fala, olha, nem sei te dizer, isso não pode acontecer, tá? Na auditoria, o profissional, ele precisa ser o mais resguardado possível dentro do seu conhecimento específico, tá bom? Bom, olhem só, vamos primeiro ler esse texto aqui em cima, depois o de baixo. As normas de auditoria, elas estabelecem os requisitos mínimos que devem ser observadas pelo auditor e pela instituição que fará a auditoria na realização do processo auditorial, englobando todas as suas fases, como planejamento, execução, relatório e acompanhamento, né? Então, o que significa dizer isso, gente? A auditoria,
ela não é exclusivamente algo avaliativo e punitivo. A verdade é que as empresas, elas próprias contratam serviços de auditoria para que um olhar externo ele te diga algo importante, né? Porque, por exemplo, às vezes você está fazendo algo, já está tão habituado a fazer aquilo que você não percebe que aquilo é errado, que aquilo não está funcionando do jeito certo. Então é preciso olhar, ter um olhar externo, né, para dizer, ó, precisa melhorar isso, ó, precisa melhorar aquilo, isso não está certo, precisa dessa forma. E aí a gente tem essas fases. O enfermeiro do trabalho, gente, ele trabalha dentro dessas 4 fases: planejamento, execução, relatório e acompanhamento, né? Então vamos dar um exemplo aqui. O líder, né? O grupo líder contratou um enfermeiro do trabalho. Existem quantos líderes vocês conhecem? Líder Marambaia, lá em Abaetetuba, Doca, Praça Brasil. Existe muitas unidades. Então, como é que vai funcionar o planejamento disso? Quanto tempo eu levo para fazer uma auditoria? Eu levo 4 horas. Então, eu vou abordar bem 2 unidades por dia. Então, eu vou hoje fazer unidade Doca e Praça Brasil. Amanhã eu vou fazer a unidade tal e tal. Depois eu vou para o interior do estado fazer tal e tal. Isso é meu planejamento. E a execução? A execução é o que avaliar. Para que chamar auditoria? Eu estou contratando auditoria porque eu quero ver quais são os riscos biológicos que eu tenho na empresa. Ótimo, então o foco é risco biológico. Não, eu quero fazer uma auditoria para avaliar os riscos ergonômicos que os caixas passam dentro do supermercado. Ótimo, vamos ver então quais são os riscos ergonômicos que ele passa. E eu pergunto para vocês, a gente quando olha um caixa lá no líder, no supermercado, e aí a gente vê ele sentado lá na frente do caixa passando as compras. Pergunto para vocês, o risco ergonômico dele tem a ver apenas com o fato de ele estar sentado naquela cadeira o dia inteiro? Não, porque risco ergonômico tem a ver com postura, grandes jornadas de trabalho, né? O trabalho noturno. Quem é essa pessoa que fica de noite lá no líder 24 horas da DOCA? Será que ele está tendo alguma alteração? Porque o cara quer ganhar dinheiro, mas ele não se preocupa muito com a saúde. Será que ele tem um intervalo à noite? A gente não sabe. Então, a auditoria na sua execução, ela quer muitas vezes avaliar algo bem específico ou algo maior, tá? Outra coisa é o relatório e acompanhamento. O que é o relatório e acompanhamento? Como toda a avaliação, o enfermeiro auditor, ele cria um documento por escrito para mostrar àquele que solicitou quais são as fragilidades ali existentes, tá? Então, por exemplo, nesse caso que eu disse para vocês do líder, o profissional ele escreve: foram identificados nas unidades Praça Brasil, DOCA e BR que a maioria dos profissionais encontram-se sob os seguintes riscos ergonômicos: tal, tal, tal. Para modificar tal situação, sugere-se realizar tais atividades. Ótimo. O que é que costuma acontecer? A auditoria sempre volta depois de algum tempo. Ou a auditoria volta depois de 6 meses ou 1 ano. Habitualmente é esse tempo. Por que ele volta só daqui a 6 meses ou só daqui a 1 ano? Porque às vezes as mudanças a serem feitas no ambiente de trabalho, elas vão demorar. Então não adianta ele falar, olha, eu vou voltar semana que vem aqui para ver como é que está tudo, porque ele não vai ter um resultado. E aí daqui a 6 meses ou 1 ano, ele volta e avalia. Professor, me diga uma coisa.
Para que uma empresa gasta dinheiro contratando um serviço de auditoria para avaliar o seu próprio serviço? Por exemplo, por que o Porto Dias faz isso? O Porto Dias faz isso, né? Porque, gente, eu vou dar um exemplo para vocês. Um hospital, uma empresa, ela gosta de reconhecimento. Vocês já ouviram falar no ISO 9001, né? Vocês já ouviram falar em ONA? Ou seja, são certificações que hospitais, fábricas e empresas ganham de reconhecimento das suas boas condutas. Então, antes da empresa chamar a ONA, chamar o serviço que vai avaliá-lo, ela contrata uma empresa por fora para fazer uma auditoria interna para ver se tem chances deles ganharem ou consertarem o que pode ser um problema, tá bom? Olhem só, as normas de auditoria abrangem instruções e procedimentos a serem observados pelo auditor quando da realização do seu trabalho, tá bom? Pessoal aí de casa, alguém tem alguma pergunta? Kate, Ângela, Alissa, Jéssica, Nissa, Luzia, Francimeire? Não, querido professor. Ótimo. Francimeire estava no shopping nesse final de semana passeando, que eu vi. Vamos continuar. No shopping, eu tô com Covid. Te vi lá, tá com um pequeno. Vou até mostrar a foto aqui depois para dizer que é mentira. Eu tô com Meu Covid, Deus. não posso estar Começou. Ó, Tava demorando. Eita, Meire. Vamos nos concentrar de volta. Normas de auditoria, né? E aí, gente, o que é que acontece? Quando a gente fala em normas de auditoria, a gente cai sobre duas características que o bom profissional de enfermagem do trabalho ou da própria enfermagem eles devem ter. Só lembrando, gente, que o enfermeiro, por si só, ele pode fazer uma especialização em auditoria. E o enfermeiro do trabalho pode ser auditor também. Inclusive, a ESAMAS tem a especialização em auditoria, tá? Quais são as duas características do auditor nas normas da auditoria? Nós temos as características técnicas e as características profissionais. Quais são as características técnicas? Normas relativas à atividade de auditoria, né? Então, por exemplo, eles representam o conjunto de normas que orientam o trabalho de campo. Então, como assim, professor? As normas de atividade de auditoria. Por exemplo, investigar o que se acha suspeito dentro do ambiente, sugerir modificações, né? Aderir à observação de documentos concretos. Aí, por que assim documentos concretos? Vou dar um exemplo para vocês. O auditor vai lá na empresa e pergunta o seguinte: seu fulano, aqui na sua empresa, os trabalhadores fazem exame periódico no trabalho? Fazem, sim. Quer ver? Vou chamar todo mundo aqui. Fulano, ciclano, beltrano. Quem foi que aí fez exame periódico? Todo mundo levanta a mão. Eu fiz. Isso é um documento concreto? Não. Eu vou falar o quê, seu fulano? Isso não vale. Eu quero ver o comprovante do atestado de saúde, eu quero ver o comprovante do exame periódico que eles fizeram na clínica de medicina do trabalho. Ah, é porque eu não tenho. Já era. Não interessa se o trabalhador está dizendo que ele fez. Aí o trabalhador falou, não, doutor, mas eu juro que eu fiz. Não adianta. A empresa precisa ter esses documentos à mão, tá bom? Quais são as características profissionais, né? Normas relativas à pessoa do auditor, né? Então, representam um conjunto de normas que orientam o trabalho do auditor, né? Como assim o trabalho do auditor? Eles vão nada mais, nada menos, estão preocupados em mostrar em caracterizar aquele subjetivo, a parte subjetiva. Então, por exemplo, como eu disse para vocês, um auditor, ele não pode ser aquela pessoa que chega para você
e fala assim, olha, seu fulano, aqui na tua empresa tem um problema, mas sabe de uma coisa? Se tu me der um dinheirinho, eu nem escrevo isso aqui para ti. Isso não pode acontecer. Isso não é ético, por exemplo. Tá? Bom, e quem é esse auditor, né? Esse auditor, ele é o profissional que possui conhecimentos de normas e procedimentos de auditoria e que procura obter elementos necessários para fundamentar a sua opinião sobre algum objeto de estudo. Então, por exemplo, eu não posso chegar na empresa, por exemplo, e olhar assim, essa empresa é muito feia. Mas por que é feia? Porque no chão, eles nem colocaram porcelanato. Aí na parede, essa tinta aí, já está velha essa pintura. Isso não significa dizer que os trabalhadores são maltratados lá. E habitualmente nós temos o hábito de olhar e já caracterizar um ambiente pelo aspecto que ele tem. Por exemplo, tem gente que vai lá no Shopping Boulevard, olha aquelas lojas maravilhosas e às vezes até fala, eu queria trabalhar numa loja dessa, deve ser muito legal. E o cara tá lá sofrendo mais do que, sei lá, do que qualquer outro trabalhador. Então, a gente não pode caracterizar um ambiente simplesmente pela estrutura estética, mas sim pelas condições que são importantes ser realizadas. Ou, olha, o chão, ele é antiderrapante? É. Olha, por exemplo, tem corrimão na escada? Tem. Olha, tem luminosidade correta? Tem. Ah, professor, mas olha só, colocar esse quadro aqui com uma foto da Sandy na parede. Não interessa, né? Ah, se botaram ou não, se ficou feio ou não ficou, isso não interessa. O que interessa é a estrutura do que nós temos em mãos, tá? Olhem só, como é que esse auditor ele pode ser dividido? Nós temos 3 tipos de auditores que podem ser enfermeiros. Nós temos um auditor interno, tá? A maioria dos hospitais hoje tem auditores internos. Nós temos um auditor fiscal e nós temos um auditor externo, tá? O que é o auditor interno? O auditor interno, ele é um empregado que trabalha dentro da sua empresa que ajuda no serviço de auditoria. Na maioria das vezes, os hospitais, por exemplo, eles possuem um enfermeiro especialista em auditoria para ver as contas da empresa, os fluxos da empresa. Já algumas empresas possuem ou um administrador auditor ou um enfermeiro do trabalho auditor, tá? O auditor fiscal, ele já é aquele auditor que vai fazer a fiscalização. Ele representa o servidor do poder público. Esse indivíduo ele tem característica de punir? Tem. De multar? Tem. Ou seja, ele já tem um poder nas mãos, né, que assusta qualquer um. Bem diferente do auditor interno, que é um funcionário próprio da empresa, a serviço da empresa. Outro é o auditor externo. Ele é um profissional independente e autônomo. Por exemplo, eu tenho a minha empresa, mas eu não tenho nenhum tipo de auditor interno. O que é que eu vou fazer? Eu vou contratar uma empresa que vai fazer essa fiscalização, que vai fazer essa observação sobre o meu ambiente de trabalho, tá? Normas da pessoa do auditor, né? No que diz respeito às normas relativas à pessoa do auditor, são normas que servem para regular e orientar o trabalho dos auditores, servindo como guias em sua atuação. Vamos ver esses. Gente, antes de continuar, eu vou só dar uma pausada aqui, que eu vou dar uma olhada no ventilador aqui, tá? Que tá muito calor. Vamos lá, gente. Olhem só, quando a gente fala nas normas
né, que envolvem essa pessoa que trabalha com auditoria, nós vamos falar aqui de algumas características subjetivas, né, que são essenciais para qualquer profissional, seja ele somente o enfermeiro do trabalho ou outro profissional envolvido. Tá? Por exemplo, independência, imparcialidade. O que é que significa dizer isso? Vamos dar um exemplo. Olha, eu fui chamado, eu sou do Poder Judiciário, eu fui chamado para fazer uma fiscalização lá na casa do governador Helder Barbalho, né? E aí eu tenho que investigar o desvio de dinheiro que está ocorrendo público. Mas eu vou chegar lá com o governador, eu vou me mostrar muito amigo dele, que aí vai que ele me arranja um trabalho melhor depois, né? Isso não é imparcialidade. Imparcialidade é você trabalhar com as suas atribuições independente de quem ou o que você está investigando, tá? Oi? Dentro da ética. Soberania. Essa palavra é forte, né? Por que soberania? Vou dizer uma coisa para vocês. Um auditor, quando ele está em um trabalho, ele é o responsável maior dentro daquele momento. Então, o que é que acontece? O auditor, como, por exemplo, o fiscal, se ele falar, olha, isso aqui não pode funcionar, não vai funcionar. Então, ele é soberano dentro das suas atribuições, tá? Então, por exemplo, em muitos processos de auditoria, muitas vezes a chefia direta, ela trabalha acompanhando o auditor no que ele vai identificar ou não. Outra coisa, zelo profissional. Zelo profissional está associado à ética também, né? A característica que o indivíduo ele vai adotar dentro da sua conduta, né? Então, por exemplo, o cara está trabalhando lá como auditor. Se chega alguém da empresa e fala assim, seu fulano, o senhor aceita um copo de água? Ele pode aceitar essa água, sim ou não? Pode, não tem nada de mancha. Agora, se o cara chega lá, está trabalhando na auditoria, ele trabalha, por exemplo, ele vai fazer uma auditoria, por exemplo, lá na Ileia. Você já ouviu falar na Ileia? De biscoito? Aí o auditor chegou lá, o fiscal, aí chega um funcionário e fala, seu fulano, olha, a Ileia gostaria de lhe dar uma lembrança. Aí dão uma cesta pro cara maior do que ele, cheio de biscoito, torrada, refrigerante. Isso seria um pouco ético? Isso não é indicado. Aí não, aí já não é... Pois tipo, a Anissa está falando aí que já é bem difícil, né? A mesma coisa é o seguinte, vou dar um exemplo para vocês. Na sala de aula, o aluno, no primeiro dia de aula, fala, professor, vou lhe dar um pão. Ele traz o pão na véspera da prova. Não tem onda aí? Mas tem alguma coisa, né? Então, quer ponto. Então, o que é que acontece? O profissional, ele tem que muito bem nivelar isso. Porque o que é que eu digo para vocês? Esse exemplo de uma cesta de biscoito é besteira, gente, perto do que querem dar por aí. Então, por exemplo, tem auditor que vai fazer fiscalização, que, por exemplo, isso daí eu fiquei sabendo de um hospital aqui em Belém, né? Que o fiscal foi fazer, um enfermeiro foi fazer uma auditoria, e aí o cara que estava acompanhando ele na empresa falou assim, olha, seu fulano, vai ter um congresso de auditoria internacional, se eu não me engano era na Colômbia, né, em Cartagena, lá que tem as praias, e aí você vai participar? Aí ele falou assim, não, é muito complicado ir, né, é caro, tem passagem de avião e tudo. Aí o cara da empresa falou, olha, deixa eu lhe falar uma coisa, não se preocupe com isso, deixa que a empresa lhe dá isso de presente, lhe dá a inscrição do congresso, a passagem, o senhor é casado? A gente também paga para sua esposa e para o senhor, né? Eu digo para vocês, nós não vamos ser hipócritas de achar que isso não balança alguém, né? Porra, o cara fica assim, né? Aí, o que foi que aconteceu? Pelo que eu soube, o cara não aceitou, né? Porque o que é que acontece? A partir do momento que você cede, você está na mão do cara, né? Porque se um dia acontecer uma cagada naquela empresa e forem investigar,
vão dizer quem foi que autorizou a continuidade do funcionamento. Ah, olha, foi o auditor Adilson. E por que ele fez isso? Aí vão investigar, aí apareceu 20 mil reais lá na conta dele. Por quê? Entenderam? Então, por exemplo, são coisas que a gente precisa ter muito cuidado. Aceitar propina, essas coisas, um dia ou outro o anzol faz a volta e pega vocês, tá? Controle de qualidade, conhecimento técnico e capacidade profissional. A verdade, gente, é que o auditor, ele precisa se embasar dentro do conhecimento atualizado legislativo. Por exemplo, como assim? Todo ano nós temos novas normativas, nós temos atualização de leis que modificam alguns padrões dentro de empresas. O bom auditor, ele é aquele que está atento a todas as modificações que podem ocorrer no ambiente de trabalho, né? Ou seja, na legislação que envolve o ambiente de trabalho, tá bom? Se alguém tiver alguma pergunta, gente, é só fazer, é só passar. Bom, e quais são as normas do trabalho em auditoria, né? São normas que servem para regular e orientar o trabalhador de auditoria, servindo como um roteiro, ó só, um roteiro para a realização de atividade, né? O auditor, quando executando o seu trabalho, terá livre, olha o que está escrito aí, livre acesso às dependências da organização auditada, bem como documentos, valores, livros e outros que são considerados indispensáveis para que essa possa cumprir essas atribuições. Por exemplo, se agora vem um fiscal do trabalho, bate lá na São Pedro com o professor Reinaldo e fala assim, professor Reinaldo, por favor, abra o cofre daqui da instituição que eu quero ver. Não, eu não vou abrir o cofre. Ele pode ser preso, né, por se negar a facilitar o serviço de auditoria e investigação, né? Então, gente, isso são exemplos para vocês perceberem o poder que o auditor fiscal ele tem nas mãos, tá? Bom, e as normas para o trabalho de campo do auditor, né? Não pode ser negado ao auditor nenhum processo, né? Documento ou informação. Então, por exemplo, não existe esse negócio de, olha, seu auditor, essa informação ela é restrita da presidência. Não quero saber. Eu preciso dessa informação. Se e quando esse tipo de situação ocorrer, o auditor deverá comunicar por escrito ao presidente da organização auditada para que sejam tomadas as providências necessárias. Sabe por que isso acontece, gente? Porque, às vezes, vamos imaginar uma empresa de grande magnitude. O dono da empresa, ele está aqui. E, às vezes, a roubalheira não envolve o dono da empresa. Às vezes, tem outros pequenos funcionários que estão desviando dinheiro, estão falsificando documentos. Então, quando o auditor vai lá e esse pessoal se nega a entregar, ele precisa avisar por escrito o presidente. Porque todo mundo pensa que é o presidente que está fazendo a cagada toda, né? Mas muitas vezes não, tá? Vamos ver esse recado que tem aqui abaixo. É de extrema importância que todos os dados sejam oferecidos e de responsabilidade do auditor, que isso seja verificado e cobrado para o bom andamento do processo de investigação, tá? Bom, e quais são as normas para esse trabalho de campo do auditor, né? Vamos logo ver aqui nas setas. A importância e a necessidade dos usuários potenciais do relatório de auditoria. Então, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vamos imaginar que nós temos uma sala de aula, nós temos um professor e nós temos os alunos. Tá. E aí eles fizeram uma prova muito importante. Metade da turma tirou 10
ou seja, uma nota excelente. E a outra metade da turma tirou 0, a pior nota que podia ter. Eu pergunto para vocês o seguinte: será que a culpa foi do professor? Será que a culpa são dos alunos? Ou será que a prova ela tem uma dupla interpretação que causou isso? Não sei dizer, né? Então a gente precisa investigar todas essas informações para avaliar o que se pode acreditar que é certo ou não, tá? A compreensão do programa que será auditado, né? Vou auditar uma empresa, um hospital. Ah, beleza, se for um hospital, ele trabalha com o quê? Urgência e emergência? Ah, trabalha com obstetrícia? Ah, trabalha com isso? Ah, trabalha com aquilo? Tudo isso deve ser investigado, tá? Os controles administrativos, ou seja, a função de cada um dentro daquele ambiente, e os critérios necessários para avaliar assuntos sujeitos à auditoria, tá? Além do número de funcionários, entre outras características quaisquer, tá? Olhem só, quando a gente pensa nessa característica de auditoria, a gente pensa, por exemplo, numa empresa de grande porte. Vou dar um exemplo para vocês. O que será que pode ser um problema para o auditor lá na Biopalma, por exemplo? Um exemplo, a dimensão da empresa. Beleza, um exemplo. Outro, encontrar profissionais que não são passíveis de, por exemplo, ajudar. São pessoas que não querem ajudar, que não fazem questão de representar, por exemplo, de se mostrarem motivadas a isso tudo, tá? Outro exemplo, dificuldade de acesso a informações. Por exemplo, fulano de tal, onde é que está o relatório de gastos anuais da empresa? Ah, seu Adilson, esse tipo de documento fica lá na casa do dono da empresa. E onde é que ele mora? Aí ele mora lá para Marabá. Não tem como. Tudo que é decorrente da empresa precisa estar na empresa. E se a gente for para um hospital, quais são as maiores dificuldades no hospital, principalmente hospitais públicos, hoje que trabalham com auditoria? Primeiro, a variedade, né, a variação de profissionais que assumem a direção do hospital. Hoje o diretor do hospital sou eu. Em 2021 é a Sandy. Aí a Sandy fala para mim, olha, todos os documentos da época do Adilson eu não tive acesso, nem sei se existe. Poxa, é muito complicado, né? No hospital, outro problema é o acompanhamento dos valores gastos com produtos hospitalares, né? Então, por exemplo, poxa, professor, auditor Adilson, aqui tem que foram comprados 1.000 caixas de compressas esse mês, mas a gente não viu isso aqui. O que é que aconteceu, então? Cadê o resto dessas compressas? Ah, professor, nós compramos, auditor, a gente comprou. Aqui tem uma nota fiscal de 1.000 caixas de máscara, mas só apareceram 500 no hospital. Cadê as outras 500? Ah, os funcionários estão roubando por causa da Covid, estão levando para casa. Existe isso? Claro que existe. Quantas pessoas não vão para o hospital e enchem a casa de material hospitalar, trazendo tudo o dia do ambiente de hospital? Acontece com muita frequência, tá bom? Gente, essas aqui são as etapas do serviço de auditoria, tá? Primeira etapa, planejamento do trabalho, né? Sempre prevendo a natureza, a extensão e profundidade dos trabalhos. Ou seja, quantos dias vão precisar trabalhar, o horário que ele vai fazer o processo de auditoria, quem ele vai abordar, quais documentos ele vai pedir, elaboração do programa de trabalho, né? Quais são os exames preliminares que eu vou fazer? Vou dar um exemplo para vocês. Vocês já ouviram falar em mapa de risco, né? O mapa de risco ele precisa ser um desenho de acesso a todos os funcionários. Qual é o teste que ele pode fazer? Pode juntar todos os de 5 em 5 funcionários aqui na sala e perguntar, gente, onde está o mapa de risco da empresa? O que é que as pessoas falam às vezes? Não sei.
Nunca ouvi falar. Não sei o que é isso. Então, mostra uma fragilidade no serviço, tá? Outro, a avaliação dos controles internos. No seu trabalho, o auditor governamental deverá efetuar exames avaliando a capacidade, tá? E efetividade dos controles internos. Ou seja, ele vai avaliar se os próprios funcionários daquela empresa estão tendo a capacidade de manter a integralidade, né, a integridade dos serviços ali prestados, tá? E olha só, para finalizar, supervisão dos trabalhos de auditoria. Todo trabalho de auditoria, desde seu planejamento até a emissão do parecer, bem como o acompanhamento dos resultados, deve ser supervisionado, tá? Então, um auditor, gente, ele nunca deve, da sua cabeça, ter os seus objetivos escritos, né? Por exemplo, eu acho que essa empresa faz tudo correto, então eu vou anotar aqui que está tudo certo. Porque o que é que acontece? Quantas vezes a gente vê no jornal, por exemplo, aquele exemplo da Boate Kiss, que os bombeiros foram lá, deram um parecer de ok e morreu tudo aquilo de gente, né? Quantos acidentes a gente não vê que aconteceu tal coisa, deram um parecer ok e na verdade aquilo não é real. Então lembre-se que a auditoria, ela mexe não apenas com a saúde do trabalhador, mas ela mexe também com a população externa. E, logicamente, que com a vida a gente não brinca. Alguma pergunta até aí, gente? Alguém quer falar alguma coisa? Professor, teria que ter um segundo auditor trabalhando com ele? Não, olha, na verdade... Quando o senhor diz que não pode... Pode falar, diga, continue. Quando o senhor diz que... quando o senhor diz que ele não pode dar um parecer sozinho, entendeu? O parecer dele não seria único. Seria de um outro auditor ou de uma outra eu digo o seguinte, responsável? ele não pode dar um parecer único baseado no achismo, é isso que eu quis dizer, entendeu? Por exemplo, ele não pode olhar e falar, não, olha, aparentemente está tudo certo. Ele precisa investigar para poder dar o realmente parecer. está. Se realmente está. Tá bom? Entendido. Foi o que aconteceu lá com Mariana, professora, tipo assim, aquele desabamento que teve lá. Também. E olha, lá naqueles exemplos que nós tivemos, de Brumadinho, Mariana, que foram aqueles acidentes que tiveram, a Vale paga salários exorbitantes aos enfermeiros do trabalho, engenheiros de segurança do trabalho, que trabalhavam nessa área, né? Inclusive, eles tinham uma equipe lá que trabalhava. E o que foi que aconteceu? Vocês lembram? Já haviam falado a respeito do perigo existente. Mas uma coisa é, por exemplo, eu chegar e falar, gente, olha, não saiam à tarde aqui das AMAs sozinhas, porque assaltam muita gente na rua. E aí o que acontece? Sai, nossa amiga Francimeiro foi exemplo. Foi andando na rua, assaltaram ela. Aí, a partir de hoje, ela só anda com um bando de gente. Ou seja, as pessoas só aprendem, provavelmente, depois, quando aquele evento traumático, ele acontece. Certo? Alguma pergunta até aí? Professor, só para complementar essa questão aí. Complementar não, perguntar mesmo sobre essa parte, a frase final aí, todo trabalho do auditor deve ser supervisionado. Sim. Supervisionado pelas pessoas da empresa. Como? Só me explica isso. Sim, é isso que eu quero dizer. Porque o que é que acontece, Nissa? Vamos imaginar que eu vou fazer uma supervisão lá no escritório do professor Reinaldo, por exemplo. E aí eu estou lá sozinho. Aí eu quero encontrar as notas fiscais de alguma coisa. Como é que eu vou encontrar? Eu não sei onde está. Entendi. Né? Então, por exemplo, ele precisa ter o acompanhamento de funcionários. Tá? Às vezes, eles têm funcionários que trabalham apenas com auditoria que vão ajudar o indivíduo a encontrar o que ele precisa, entendeu? Ou seja, não pode ser um trabalho sozinho, porque às vezes a interpretação
ela, por exemplo, o cara vê um documento e acha que é uma coisa. E aí, na dúvida, ele pergunta, meu amigo, isso aqui é o quê? Ah, não, olha, isso aqui é tal coisa. Ah, tudo bem, porque estava pensando que era outra coisa. Entendeu? Então, esse acompanhamento ajuda no exercício melhor do ambiente de trabalho. Ah, entendi. Perfeito. Muitas dessas auditorias não são feitas também gravado vídeo, professor? Não entendi, Nissa. Muitas auditorias agora são feitas com gravação de vídeo. Ah, sim, a auditoria, não só a gravação de vídeo, mas o registro visual com fotos. Isso. Eles já são muito habituais, né? Porque o que é que acontece? Hoje, quando você vai para a justiça e você tem, por exemplo, que entrar contra a ação contra alguém, olha que curioso, as provas contextuais, elas valem mais do que as provas testemunhais. Ou seja, o cara, vamos dar um exemplo, né? Eu dei um tapa agora na cara da Sandy, né? Aí quebrou 2 dentes dela. Beleza. A gente está lá na justiça, aí eu vou com uma colega que está aqui na sala de aula, ela diz para o juiz, seu juiz, eu estava presente no ambiente que ocorreu. Eu não vi o professor Adilson fazer isso. Isso é uma prova testemunhal. Aí a Sandy vira a cara e fala, ei, quem foi que fez isso aqui na minha cara? Aí tá lá com a cara toda arrebentada, né? Então, ou seja, você tem provas que, né, valem mais do que testemunhos. Então, as provas de imagem e tudo mais, a Nissa ficou aqui sensibilizada pela Sandy, né? Mas as provas, elas visuais, valem mais do que testemunhais. E outra coisa, isso não é de maneira geral, tá? Então, por exemplo, isso é para o ambiente de trabalho. Na justiça mesmo civil, matou alguém, fez aquilo outro, aí isso vai variar de caso para caso. Não necessariamente as provas testemunhais, não. Entendeu? Mais alguém quer falar alguma coisa? Diga, a Sandy quer falar, gente. A Sandy perguntou se o enfermeiro auditor ele vai auditar, investigar os cálculos, por exemplo, da empresa. Também não é apenas isso, mas ele vai investigar condições de trabalho, distribuição correta de trabalhadores, porque às vezes o que a gente escuta por aí? Ah, professor, lá no hospital tal é uma enfermeira que fica dia de sábado no andar de cima e de baixo. Não pode. Olha, professor, lá na UTI do hospital tal são 15 pacientes para um enfermeiro. Não pode acontecer isso. Ó, né? Não esqueçam. 5, legal. 5, 1, legal. Entendeu? Então, por exemplo, a gente tem até menos do que isso paciente por enfermeiro. Mais do que isso já é uma grande problemática. Aí você vai fazer auditoria lá e se entende com os caras lá. Tá? Mais alguém, gente, quer falar alguma coisa? Nissa, Kate? Não? Então, olhem só. Só lhe ouvindo. Perfeito. Olhem só, o pessoal que está tanto na plataforma como no presencial. Eu queria dizer uma coisa para vocês. Já repeti isso mais uma vez, mas é porque me mandaram, inclusive, um WhatsApp hoje. Eu vou aproveitar a oportunidade de novo, que já chegaram outras pessoas aqui na plataforma. O nosso conteúdo programático já acabou. Então, tudo que o nosso plano de ensino previa já acabou, né? Eu estava falando para o pessoal na aula passada, que foi a aula que o pessoal estava naquela oficina, que eu entrei em contato com o Sereste para a gente fazer uma visita com eles, que a Coca-Cola com a Serpa negaram a visita técnica, né? Alegando o fato da pandemia estar novamente crescente. Então, eu estou esperando o retorno do Sereste. Já falei para eles que, se aprovado, a gente vai fazer isso numa terça-feira. Então, daqui até a prova de vocês, nós temos 3 aulas, né? Uma é a revisão de vocês e sobra 2 aulas. Os nossos conteúdos que nós vamos ver em cada terça-feira agora são conteúdos mais reduzidos. Eu só vou abordando coisas mais específicas do saúde do trabalhador, tá? Que não vai cair na prova de vocês. O único conteúdo de prova de vocês são as NRs.
Não esqueçam disso, tá bom? Então, olhem só, hoje e a próxima terça-feira, nós só vamos falar de assuntos complementares, tá? E depois dessa aula, ou nós vamos ter visita, ou vamos ter visita e revisão, ou só a revisão, depende do que eles falaram, tá? Queria aproveitar também que tem um bom número de pessoas aqui e pedir para aqueles ou aquelas que ainda não entregaram a atividade avaliativa, né? Segunda-feira, não terça. Obrigado, Francimeiro. Que, por exemplo, prestem bastante atenção com o tempo, gente, por favor, tá? Porque o tempo, ele é determinante. Então, por exemplo, depois que passar a prova, vocês não vão mais estar aqui, né? Vocês vão estar de férias. Então, ninguém vai querer estar me entregando provas e tudo mais, e coisas do tipo, né? Certo? Alguma pergunta até aí? Professor? Diga, querida. O último exercício que foi foram umas perguntas de múltipla escolha. O senhor vai fazer a correção delas? Ah, sim, sim. Na verdade, eu tenho a correção de quem me entregou já tudo batido. Eu tenho tudo numa planilha por exemplo, no computador. Então, tem lá atividade a gente fez, mas não foi corrigido para ver se a gente acertou direitinho, se faltar adequar alguma coisa. Entendi. Não, qualquer coisa vocês podem me procurar a parte, que aí eu posso passar, entendeu? Não tem como eu passar tudo de uma vez, porque são muitos documentos. E eu passo de cada um, mas até agora, gente, a maioria tá com a nota máxima. Só não tá com a nota quem fez uma atividade. Teve uma pessoa, não sei quem foi, que fez uma atividade pela metade, não complementou, e uns 2 ou 3 que não entregaram, mas tirando isso, tá normal. Certo? Alguma pergunta antes da gente encerrar? Então, diga. Fale quem foi que não fez a atividade por completo, porque às vezes a pessoa nem sabe. Tá, eu não tenho aqui, eu tenho em casa, eu vou ver e passo depois. Tá bom, o senhor coloca no grupo, por favor. Tá, eu vou até confirmar se é da tarde ou se é da manhã. Tá? Mas se eu não me engano, porque às vezes a gente envia e não tem certeza se foi tudo, como é que foi, né? Se foi tudo certo. Isso. Quais são esses 2 trabalhos, professor, que o senhor passou? A gente tem um das NRs e tem um que foi esse último, que era tipo um fichário, vocês lembram? Que era para fazer da página 1 até a 10, que era um conjunto de perguntas só de marcar. É esse, professor, que eu falei ainda agora. Então, eu sei, Nissa. Eu sei. Eu só estou falando aqui para o pessoal. Só para exemplificar quais são. Tá bom? Beleza. Tá beleza, professor. Professor? Diga, querida. O último que o senhor passou foi aquele que foi até a página 10, não é isso? Das questões? Exato. Ah, tá. Entendi. Obrigada. Olha, alguém quer mais fazer alguma pergunta? Ei, Francimeire, por que tu não está vindo para a aula? Eu optei pelo online mesmo e, além do mais... E por que tu tá passeando no shopping? Eu não tô passeando, professor. Descobri que eu tô com Covid a semana passada. Eu vou mostrar para vocês, só para vocês não falarem que é mentira. Quem é essa mulher aqui? Isso aí faz tanto tempo que o senhor nem imagina. Foi no passado. Mas eu mostro a prova. Não tinha nem Covid ainda. Caiu a casa, amiga. Não tinha nem Covid. Olha a arenga, crianças, olha a arenga. Ainda bem que eu não sou sua amiga no Face, né? Não invente, tá? Francimeira, pronta aqui só e tá em casa. Se eu pegar a foto do fundo do baú, quer dizer que foi esse ano, né? O Adilson sabe de tudo, vê tudo. Cuidado, até os atrasados ele sabe. O olho que tudo vê. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se alguém tiver algum problema, hoje de manhã eu estava falando com o pessoal, teve gente que me falou que não estava conseguindo abrir material da plataforma. Vejam isso com carinho, vejam se os vídeos estão abrindo todos, tá bom? Para vocês estudarem, tirarem todo mundo 10, passarem, que é importante, tá? Que para ninguém ter susto perto, tem gente que deixa para estudar muito perto da prova, aí não está achando o material, não encontrou a aula, então vejo logo isso antecipadamente, tá bom? Meu não está entrando, professor. Não, então tem que falar logo com a professora Elisângela, aquela que está atualizando esses acessos. Ok. Professor, mais uma pergunta. No outro semestre, no 9º e no 10º, a gente vai para a sala de aula, é só estágio?
Olha, no nono vocês têm uma única disciplina, que é comigo, chamada Educação e Saúde. E tem a disciplina de orientação de TCC com a professora Elisângela. Isso é só dia de segunda-feira. Terça, quarta, quinta e sexta é estágio. E no décimo é estágio direto. Ok. Oi? Tudo bem, professora. Certo? Obrigada. Certo. Nada. Então tá bom, gente. Francimeire quer fazer alguma defesa? Falou alguma coisa? Ligou o microfone? Não, professor, não vou me defender. Não? Tá bom, então. Então tá, gente. Fiquem com Deus. Um beijo. Tchau. Até logo, professor. Obrigada. Tchau, tchau.